Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje tenho o prazer de bater um papo aqui com o Rafael Maldonado, um especialista em reeducação respiratória, preparador físico da Primora e trabalha lá com Leandro Dora, consequentemente com o Iago, com o Jack Robinson e vários outros surfistas super talentosos. Rafa, primeiro só te agradecer aí por topar bater esse papo comigo hoje. Ô, Guilherme, tudo bem, cara? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer você pelo contato, né, por ter convidado a participar aqui do seu podcast, cara. É muito legal para mim poder passar um pouquinho adiante do que eu faço com os atletas hoje em dia, né? Então, poder unir assim aquilo que você mais gosta com o seu trabalho realmente é uma coisa legal. Então, muito obrigado pelo convite. Bora lá. Valeu, irado. Antes da gente começar, só pedir pra galera o básico que eu sempre peço, pô, se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, indica pra galera. Sei lá, de 80% do pessoal que assiste aqui não é inscrito. Se o vídeo tem, sei lá, 1.000 views, tem nem 20 likes, então, pô, é só um clique, dá um clique aí, ajuda a gente. Já não pinga nada aqui, se vocês não ajudarem a fazer isso e ir pra frente, a gente já faz por amor. Se nem assim estiver rolando, aí vai ficar complicado. Se vocês quiserem sugerir convidados, o Rafa, por exemplo, eu ia falar isso para ele, mas foi um cara. Eu já estava no meu radar faz muito tempo, já tinha mandado mensagem para ele acho que um tempo atrás. Enfim, já trouxe o Grilo aqui, já veio falar comigo aqui uma vez também. E a galera foi um dos nomes que já me sugeriram. Ah, fala com o Rafael Maldonado, que não sei o quê. Eu falei, opa, esse aí já tá no meu radar, já pode deixar que ele já tava para ser convidado. Então, se inscrevam, a gente está lá no Spotify, dê 5 estrelas lá. E é isso, ajudem a espalhar a palavra. Rafa, para a gente começar, eu sempre tento começar tentando entender um pouco do contexto, do background das pessoas que eu trago aqui, saber um pouco do passado, assim. Desde quando que o surf está na sua vida? Cara, o surf tá na minha vida assim praticamente desde que eu me entendo por pessoa, né? Eu comecei a pegar onda bem novo mesmo, criancinha, tipo 6, 7 anos de idade. E ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu nunca pensei, eu já competia assim, mas nunca por pensando, eu vou ser um atleta profissional, eu vou viver diretamente de competição de surf, mas eu sempre tive muito interesse em trabalhar com coisas que fossem relacionadas ao surf, né? Já trabalhei para algumas marcas de surf, já fui representante, já fiz tive várias funções aí. E hoje o trabalho que eu faço com a galera do surf, principalmente, né? Eu tenho outros atletas também, mas com a galera do surf, esse trabalho, principalmente o de gerenciamento de estresse através da respiração. Irado, irado. E já tava te perguntando, você mora em Santos, você cresceu em Santos, daí a relação com o surf começou a surfar aí, foi isso? Isso, cara, eu sou de Santos, né? Eu nasci aqui em Santos. Eu saí de Santos novo, com 16 anos, eu fui morar fora. Aí depois, quando eu voltei, eu já voltei a morar no sul, lá em Floripa, né? Eu tenho uma casinha lá na Ibiraquera também, um lugar que eu gosto de dividir meu tempo. Sempre que eu posso, eu vou para lá. Mas eu sou de Santos, eu nasci em Santos. Meu primeiro contato com surf foi aqui em Santos, mais precisamente no Canal 2. Canal 2, ó, irado. O meu primeiro contato com surf também foi em Santos, entre o canal um e É, 2 ali. Cisquarana, isso é bem onde eu moro. Eu moro bem quase em frente à escolinha do Cisco aqui. eu comecei lá também, muitos Legal, anos bastante atrás. gente saiu dali, né, cara? Tiveram grandes nomes daqui da cidade que saíram de lá, né? O Giovanni Ferrante, o André Serrano, uns caras que na época deles deram bastante trabalho nos circuitos aí. Hoje em dia faz tempo que É, não sai ninguém de Santos, mas estamos aí, torcendo. e eu também, um pouco de contexto, eu morei a vida inteira ali no ABC, então para eu descer a serra ali é muito mais fácil, ainda mais quando você não se tem prancha ainda, quando, enfim, pegava, ia, sei lá, 40 minutinhos de São Bernardo ali descendo para Santos, era o caminho mais rápido que tinha para chegar e conseguir ter algum contato e começar a surfar e tal. Pô, irado. E aí você falou que você tentou competir, é isso? Como que Não, eu era nunca. o Rafa? Não, eu já cheguei a É. competir, né, cara? Quando eu era bem novo, eu competia de skate, né? Eu sempre fui competidor de skate. Ah, Corri pode crer. vários circuitos nacionais, regionais, estaduais, me dei bem assim durante um tempo. Mas eu sempre peguei onda também. E aí chegou uma época na vida que eu falava, porra, tem que andar de skate, cheio de equipamento. A pista era, naquela época, obrigatório o uso de equipamento, né?
E aí eu comecei, pô, o surf é mais tranquilo, né? Não tem aquele fedor todo. E aí comecei a ir mais pro surf do que pro skate. E aí acabou que hoje eu nem ando mais de skate, né? Só fui direto pro surf. Eu cheguei a competir em alguns campeonatos colegiais, universitários, mas nunca pensei, né? Nunca tive em mente, ah, vou ser um competidor de surf. Não, mas eu sempre quis estar perto do surf, né? É algo que me faz muito bem, assim. Eu já migrei pro kitesurf, eu já dei aula de kitesurf, de Da surf hora. também. Uma época da vida eu fiquei velejando mais do que pegando onda, mas no final das contas eu vejo que aquilo que é o meu esporte mesmo é o surf. Então, hoje em dia eu fico muito feliz em poder, né, gerenciar esses dois trabalhos, né, e às vezes prazer, que é surfar, e tá indo bem legal, graças a Deus. Irado, irado. E aí eu ia te perguntar isso, de como que. Qual foi, seguindo, eu sempre tento seguir uma linha do tempo ali da vida dos convidados, Aham. então, tá, beleza, você tava lá, curtia surf, aí deixou um pouco de lado o skate, e aí você foi o quê? Você foi fazer educação física? Como você botou na cabeça que você ia estar sempre envolvido com surf, você queria trabalhar com surf de alguma maneira? Foi assim que começou? Cara, o que acontece é que eu tinha vários amigos, né, bem próximos, que eles eram competidores, na época os free surfers da época, e eu era bem próximo. Então eu convivia muito assim com surfista profissional, com surfista free surfer, quase que o mesmo lifestyle, de repente até treinava um pouco mais que eles, e sempre tive muito junto, né, cara? Só que nunca tive em mente, ah, eu quero ser surfista, quero viver sendo um atleta de surf, né? Sempre fez mais sentido para mim as coisas que estavam ali ao redor do surf, como por exemplo o marketing de algumas marcas, né? E depois o treinamento, né? O treinamento realmente foi algo que Pode eu crer. também faço desde sempre fiz, sempre cuidei assim da minha saúde, da parte física, tal, sempre me interessei por yoga desde bem novo isso. Então foi uma coisa que quando eu comecei a fazer, né, não foi que eu tinha em mente, ah, vou começar a ser treinador. Foi algo que eu comecei por causa de dores minhas, né? Eu vim de um quadro muito cabuloso, cara, que eram várias hérnias de disco, fobia social, ansiedade. Entendi. E isso me impedia de fazer muitas coisas do cotidiano normal. E o surf era o cara que salvava isso, né? Porque, cara, quem pega onda sabe, quando tu pega a tua prancha e tu vai para a água, nada mais importa, né? Então, eu comecei a conciliar esse negócio que eu tinha feito comigo, né, que é uma longa história. Eu saí desses quadros de hernia de disco, e de ansiedade, fobia social, através disso que eu faço, né? Mas a intenção sempre foi, sim, trabalhar com algo que eu conseguisse relacionar com surf. Irado, irado. E aí, mas aí é isso? Você vai para educação física? Você faz uma faculdade? Como é que é o começo? Cara, bem no começo eu fui para a faculdade, né? O começo, na verdade, eu comecei sem faculdade. Eu comecei estudando por fora e aí já me chamaram para ser treinador em alguns lugares, né? Ah, que da Porque era uma hora. coisa meio que não podia pela lei, né? Eu teria que ter o CREF para eu ser treinador, para eu poder sugerir um exercício, falar, Guilherme, faz 3 de 10. Para isso você precisa ter um CREF, né? Entendi. Então, eles entendem que tudo que você use o corpo tal, você precisa ter o CREF, o que é bem CREF é maluquice. tipo a OAB do treinador, do Isso, preparador físico. é um órgão que rege lá a galera, né, que se forma, eles meio que controlam isso tudo, o que é muito louco, né, que é no Brasil, que você meio que paga para trabalhar, e isso para mim nunca tinha feito muito sentido, né, mesmo porque a área que eu queria atuar, cara, eu nunca achava que estava na educação física, mas depois eu fui fazer a faculdade de educação física e confirmei que realmente a faculdade era apenas algo necessário, né, por lei, que você deveria Pode fazer. crer. Então eu fui atrás dessa documentação. Até hoje eu tenho uma parte de estágio para entregar lá e estou fazendo, né, para deixar minha situação regularizada. Mas o meu conhecimento foi praticamente eu mesmo que me responsabilizei por ele, né? Por causa das minhas dores, eu fui procurar pessoas que realmente faziam diferença no mercado, né? Pessoas que realmente curavam, faziam as pessoas sair de um quadro ali difícil para um quadro legal. E aí eu fui fazer cursos fora do país, né? Cursos que não são válidos como faculdade, mas você acaba aprendendo muito mais. E comecei a aplicar muito aquilo que eu fazia em mim mesmo e depois nas pessoas. E comecei a ter resultado. E logo de cara, assim, eu já comecei a treinar atletas, principalmente atletas da luta, né? Bastante lutador de jiu-jitsu, de MMA.
Então, Pode minha crer. carreira assim de treinador, né, começou muito com a galera da luta, né? Claro que eu comecei a treinar pessoas normais que apenas queriam treinar. Depois comecei a treinar atletas, né, de alto rendimento já, o que era engraçado, porque eu tinha acabado de ser treinador, né, de achar que eu era um treinador e já fui procurado por atletas assim com nomes bem relevantes no cenário, né, principalmente das lutas. Depois apareceu de outros esportes e tal. E até que um dia. Quem que foi atrás de você, Rafa? E como que eles chegaram até você? Se você falou que até você. Foi estranho pra você? Tipo, uma galera com nome te procurar do nada assim? Foi muito, foi assim, foi para mim foi legal, né? Porque eu acho que como eu tive um histórico de esporte a vida inteira, literalmente, né? Quando você se propõe a ser treinador, principalmente dessa parte física, cara, eu acho muito difícil quem não teve várias vivências esportivas e atléticas na vida, porque vários exercícios você tem que demonstrar. E o que eu vejo hoje é Pode muita crer. gente que não sabe, por exemplo, agachar demonstrando um agachamento, né? Então, como eu já tinha esse padrão de movimento, e eu tive sorte no começo de trabalhar com alguns fisioterapeutas, né, que me ensinaram bastante também e me abriram essa porta de trabalhar junto com eles, né? Então, eu Ah, da atendia hora. assim junto com uns fisioterapeutas muito bons, né? E isso foi me dando uma base um pouco diferente nessa área. Tanto é que todo mundo perguntava para mim, pô, tu é educador físico, tu é fisioterapeuta, né? Então, tudo isso foi moldando assim como começou a carreira. Da hora. Pode crer, pode crer. E aí, você estava falando que você foi procurado por uns atletas, e aí você. Ah, tá, é você verdade. É verdade. que. Então, eu Diga comecei lá. a dar aula numa academia que tinha alguns lutadores de jiu-jitsu em Santos, né? E esses lutadores começaram a ver, e falar, pô, o treino ali é meio diferente, é legal aquele treino, né? Começaram a experimentar. Aí eles começaram a experimentar e começaram a colocar os atletas da academia para treinar comigo. E nessa Da veio hora. Michele Nicolini, que era 10 vezes, 8, sei lá, vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Veio o Marcos Bochecha, né, que é praticamente o Bochecha. Pelé do jiu-jitsu, né? O Bochecha a gente faz uns trabalhos até hoje, quando ele está no Brasil, quando ele está fora a gente faz online. E aí começou a aparecer um volume de atleta bem grande, principalmente da parte de luta. Uma galera do Muay Thai também, alguns campeões mundiais, como por exemplo a Michele, o Bochecha, o Gabriel Palito, o Thiago Abreu. Então vieram Da vários hora. atletas da luta primeiro, né? Quando eu comecei a migrar para o surf, foi graças à molecadinha mais nova, os Gromets, né? Eu estava em Maresias, aí o Rafa, que é câmera, não sei se você conhece, o Rafaski, Acho que não. e o Não Marcelo conheço. Garga, eles fazem eles têm, né, eles fazem algumas produções. Um dos Da programas é hora. o programa do Off, que era o Brazilian Storm, e eles Pode viram que eu crer. estava treinando a molecadinha mais nova e me chamaram para fazer parte de um dos episódios do Brazilian Storm. E aí que começou meio que tomar uma projeção assim, o Rafa treina surf, é um treino mais diferente, respiração, né? Na época eu treinava o Heitor Miller, o Anuar Chia, e eles já estavam meio que numa ascensão, assim, mesmo muito novos, né? E aí foi, Pode cara, na crer. verdade, essa migração para o surf começou através do trabalho com essa galerinha mais nova, com os Gromets. E aí, Rafa, já era focado em respiração ou era uma parada, sei lá, físico em geral e aí também tinha o extra da respiração? Como é que era? Mesmo os trabalhos, sei lá, com os atletas do Gil e depois essa migração, como é que era o trabalho lá atrás, quando E você quando começou? começou com a galera do treino ali de jiu-jitsu e tal, esses atletas bem do início, era mais a parte física, né? Só que eu tinha uma outra pegada, eu estava mais preocupado com a qualidade de movimento. Se o cara realmente Saquei. sabia fazer o movimento que ele precisava, né? Eu estava mais preocupado naquela época, a galera falava que eu era maluco, mas era mobilidade articular, que hoje todo mundo fala, né? É quase que um jargão. Então, naquela época, eu estava preocupado com a fáscia, eu estava preocupado com mobilidade facial, eu estava preocupado com mobilidade articular, com padrão de movimento. Então, só aquilo, né, só de eu dar atenção para aquela parte, já fez muita diferença no treino de muita gente. A parte da respiração veio quando eu voltei para o yoga. Né? Eu voltei para o yoga, comecei a ficar meio interessado de novo no lance respiratório, comecei a ver
que a minha parte de gerenciamento, né, por mais que eu tinha me livrado das dores físicas, porque eu tinha aprendido padrões de movimento, me curei, né, me curei de verdade, eu não tenho Aham. mais hérnia de disco, né, eu fiz os exames. Cara, eu vi que ainda faltava alguma coisa, né, porque eu ainda tinha fobia social, eu ainda tinha crise de pânico, ansiedade, eu falei, pá, legal, tu arrumou essa parada aí do físico, das dores, só que tá faltando alguma coisa aí. Foi quando eu comecei a dar atenção para a respiração, foi quando a respiração começou a entrar na minha vida, né? Eu já tinha Pode feito crer. yoga bem novo, só que com todo respeito ao yoga, eu sou praticante de yoga ainda diário, mas no yoga eles não ensinam o que é o para quê e quando, né? Eles têm um acervo incrível de respiratórios, mas cara, vai estar você sentado, uma senhora hipertensa, eu, um super atleta, e vai estar todo mundo fazendo o mesmo respiratório. Respiração não é uma receita de bolo, né? Não é one size fits all. O que É serve para mim Entendi. não serve para você. Por isso que hoje em dia eu fico, cara, eu vejo tanto absurdo na internet, principalmente, né? Pessoas às vezes com boa vontade, mas irresponsável, né? Porque você acaba fazendo até um mal para a pessoa. Então a respiração entrou na minha vida, né? Quando eu comecei a ver que, cara, realmente aquela ferramenta me dava autonomia para gerenciar sentimentos e emoções, eu comecei a Pode aplicar nos crer. meus atletas, né? E começou a dar muita diferença no cenário competitivo, em relação à concentração, em relação ao gerenciamento de estresse, Os né? caras, imagino que os caras mesmos te davam algum feedback disso depois de, sei lá, de terem Muito, começado a muito, fazer muito. isso. Desde os mais novos, né? Eles falam, pô, Rafa, agora eu tô concentrado, parece que a onda vem em cima de mim, né? Parece que a gente tá com mais sorte, eu tô mais calmo. Então eu comecei a ver com a galera mais nova, né? Aí comecei a implementar na galera mais velha, até chegar lá nos tops do circuito mundial, tal, e fazer o trabalho que eu faço hoje. Pode crer. E aí, pra. Você falou que não é uma receita de bolo, e você falou que você começou ali com os atletas do jiu-jitsu, da luta. A gente sempre fala que são esportes irmãos. Eu também adoro luta, sempre acompanhei. Já trouxe aqui, por exemplo, o Rafael Romano também, que é um preparador físico, Legal. que também mescla, né? O cara que veio também de Uhum. treinamentos de lutadores e tudo mais, que trabalha com o Felipe Toledo hoje. É muito diferente. Você falou que não é uma receita de bolo, era muito diferente de treinar atletas do Gil e atletas ali da luta para começar a treinar surfistas. Cara, assim, ó, na verdade, é sempre muito diferente de pessoa para pessoa, né? Porque Pode eu crer. sempre Já seria gostei diferente entre os lutadores, imagino. muito diferente, né? Porque o que eu faço, né, já faz bastante tempo, mais de 10 anos, é tratar a pessoa individualmente, né? Então, quando o cara começa a querer treinar, fala que quer treinar comigo, eu falo, cara, tem certeza que quer treinar comigo? Porque Tu tá vão ter pronto? umas conversas, né? Eu preciso conversar muito com a pessoa. Às vezes é uma conversa que a pessoa não está afim, mas, cara, que se você quer que eu te ajude, você vai ter que me contar, né, o que está realmente acontecendo. Então, eu não conseguia diferir muito, de repente, de um esporte para o outro. Claro que tem suas particularidades, né, suas especificidades, principalmente física, de movimento, mas na parte de gerenciamento de sistema nervoso autônomo, que é o que eu mais faço hoje, era tudo igual, né, porque é fisiologia humana. Pode Então, crer. cada pessoa é diferente, mas fisiologia humana é meio que igual para todo mundo, até que criem seres humanos diferentes, né? Da hora, da hora. E aí você tava falando ali então que a migração pro surf se deu ali quando foi convidado para gravar um dos episódios ali da Brazilian Storm, do documentário da série que passava no off. E aí, como que dessa gravação de começar a migrar para surfistas foi de boca em boca? Como que chegou, por exemplo, no Grilo? Como que você conheceu o Grilo? Como que você. Que ano que foi? Como que você começa essa relação com o Grilo? Massa, cara, essa história foi muito engraçada, assim. O Grilo eu conheço bastante tempo, a gente já tinha até trabalhado junto, cara. Tipo, a gente tinha uma espécie de jantar que a gente fazia lá no Rio Tavares, há muitos anos atrás. Eu morava numa casa que tinha uma cozinha industrial, a gente fazia umas jantas. O Grilo nem, né, Jantar? cara, a gente Essa fazia daí é um nova pra jantar, mim. uma história Eu muito... falei que É o uma Grilo, coisa que eu sabia ninguém do Grilo sabe. da. O Grilo da marca de roupa, enfim, o Grilo foi um super Aham, empresário, o né? Tinha uma Grilão puta sinistro. marca e tal, mas que ele organizava jantar, eu não sabia, não. Conta aí essa daí. Na verdade, cara, eu morava com um peruano, né, que é amigo nosso até hoje, que era o Christopher, que ele cara tinha sido formado no Cordon Bleu, na França e tal, e a gente fazia uns jantares com uma galera mais legal, assim, lá em Floripa, né?
E é assim, o cara fazia, a gente servia, todo mundo fazia tudo, né? E o Grilão fazia isso com a gente, cara. Então eu já conheço o Grilo faz bastante tempo, né? A gente morava meio que na mesma rua ali. Mas era um E negócio, tipo, vocês cobravam pra galera ir jantar em casa, é isso? isso aí, a Da gente hora. abria a casa lá, o nosso superchefe fazia as jantas iradas, né? Ah, Umas tá. Vocês não jantas bem botavam a mão na legais. massa, não. Vocês só Não, ajudavam na também, a gente organização. botava, Ajudava? eu Ah, da botava hora. direto, porque como eu morava, a gente morava junto, né? Eu morava com o chefe, né? O Grilão vinha lá ajudar a gente. Porque o Grilão, o cara, Pode ele crer. sabe fazer tudo, né? O bicho é sinistro. O Grilão, Ó, da cara, hora. o bicho é foda mesmo, o cara é Black Trunk de verdade. Mas o jeito que começou foi engraçado. A gente já se conhecia, ele sabia que eu fazia esse trabalho, a gente tinha várias pessoas em comum, inclusive o manager do próprio Iago, né, que é o Daniel O Cortez, Daniel. que a gente já se conhecia há muitos anos, então, bem ou mal, meu nome sempre estava ali. Já tinha ido em etapas com eles antes de começar a trabalhar, né? Então a gente já tinha meio que uma relação. Só que foi engraçado, cara, que o jeito que começou foi assim. Eu tava em Floripa, né? E, cara, tava na casa de um amigo meu, que é um psicólogo hoje sinistro, que é o Fábio Perim, né? Eu tava lá com o Ratão na casa dele, eu e a Jéssica, e daqui a pouco tinha que ir embora pra ir pra minha casa lá em Biraquera. E aí eu passei em frente à casa do Grilo, cara, que era na mesma rua. E aí comentei com a Jéssica, falei, pô, aqui é a casa do Grilão e do Iago, né? Só que não tinha ninguém, eu sabia que eles estavam no Hawaii nessa época. Aham. Cara, olha isso que loucura. Na hora que eu passei em frente à casa deles, chegou uma mensagem no meu telefone. Aí eu falei, perguntei pra minha amiga, falei, cara, Ah, quem é no mentira. telefone? Ela, Leandro Dora. Eu falei, porra, mas eles estão no Hawaii, como que ele tá me vendo aqui, né? Eu falei, bom, depois eu falo com ele. Aí desliguei o telefone, uma horinha de carro até Garopaba ali. Cheguei em casa, abri o telefone, ele, pô, Rafa, quando der me dá um alô, né? Queria falar contigo sobre o treinamento do Iago. Aí eu, porra, legal, né, cara? Caralho. Pô, meu sonho sempre foi poder trabalhar com um atleta top, né, do surf, que é a coisa que eu mais gosto, né? Pode crer. Principalmente porra, o Iago, que eu sabia que era um cara muito querido, que vinha de uma família, pô, super bem instruída, tal, né? E aí eu cheguei em casa, liguei pra ele. Aí, Grilão, qual foi? Vamos ver, né? Aí ele falou pra mim, cara, o que que você acha do treinamento do Iago, né? Queria saber de você. Eu falei, cara, o treinamento do Iago deve ser bom, né? Porque olha como ele tá. Mas não há nada bom que a gente não possa melhorar, né? Aí eu falei, cara, se Tem que qualquer coisa vender me o dá uma peixe alô, também. vamos trocar uma ideia. Aí ele trocou, aí ele me ligou, né? Ele falou, porra, Rafa, o que que você acha de repente começar a fazer parte do nosso time, né? Que ano Eu, que era isso? cara, isso fazem acho que 5 anos atrás. Eu não lembro a data direito aqui, mas uns 2019, 2018, por 2019? aí. Eu acho que foi 2 anos antes do Covid. Iago já tava na Elite? Iago tinha entrado na Elite. Tá. É porque eu lembro que Iago, 17 é o ano que eu acho que ele faz aquele estrago de wildcard no Rio. sim, sim, foi um ou É, 2 anos depois tá, desse é aí. isso. Deve ser Eu isso tava, então, eu tava 18, com ele nessa 19. etapa aí. Eu não era treinador dele ainda, mas a gente tava lá na vibe, no time, tudo junto. Pode crer, da hora. E aí, cara, foi assim que começou. E aí a gente começou a distância, porque eles estavam no Hawaii, aí logo que eles vieram para o Brasil, a gente já se encontrou para fazer treino, né, pessoal, assim, presencial. E aí ele curtiu, pô, a gente gostou do resultado e estamos aí até hoje. Irado, irado. E, bom, a gente sabe que antes da gente, bom, a gente tem bastante para falar de Iago, falar do seu trabalho com os tops aí, mas aí eu queria te entender como que você funciona dentro da engrenagem ali a Primore, porque eu até falei pro Grilão quantas pessoas trabalham na Primore, né? Porque, pô, é cada vez mais surfista, cada vez sempre tem treino aqui, tem uma galera viajando para um canto do mundo, outra galera Sim, treinando ali. a galera. Como é que como você está inserido nessa estrutura da Primore? Você trabalha. Bom, a gente vai falar do Jack também, mas eu já vi que você trabalha. Não sei se ainda está trabalhando diretamente com o Jack, ou se está só com o Iago, ou você pega outros atletas. Como que você se integra dentro da Primore? Então, eu na verdade, eu não trabalho para a Aprimore, né, para a empresa Tá, Aprimore, mas eu faço muito trabalho com a Aprimore em conjunto. pode A crer. gente é muito parceiro, né? Então sempre que tem camp da Aprimore, eu vou lá dar meu workshop, eu vou lá dar treino para a galera, né? Como Mindflow, então, é isso?
Isso, eu vou lá, Mind Flow Training vai lá, dá Da workshopzinho, o hora. mesmo workshop que eu daria numa academia, ou como eu dou hoje para CEOs de empresa tal, eu vou lá na Primore, mas com a vertente surf, né? Então eu vou lá Da hora. praticamente dar o workshop para os caras terem esse embasamento teórico, né? Que eu daria para um atleta durante meses ou anos, eu vou lá e resumo e dou para a galera lá do Grilão, que fechou o campo, tanto os treinadores como os atletas, e depois a gente faz um dia de treinamento respiratório da mesma forma que eu faço com os atletas, para ensinar a galera como você acorda, como gerencia uma situação de estresse, como você deve respirar antes de uma bateria, como você respira para recuperar. Né? Eu passo exatamente tudo que eu passo para os atletas, eu passo para eles. E, cara, em relação aos atletas, é direto com os atletas, né? Então eu tenho esse lance com o Iago, o Jack, quando veio para o Brasil, logo que ele estava treinando com o Grilão, ele viu o nosso treino ali, né, ele quis fazer um dia, aí depois ele perguntou se ele podia, né, se a gente podia começar um trabalho, a gente faz um trabalho até hoje, a gente deu uma paradinha no ano passado, né, mas a gente voltou já, e a Brisa também, que começou um trabalho lá no Rio, Com o né, Grilo e agora também. a gente vai continuar trabalhando juntos também. Então Da eu não tenho hora. assim nada, eu não sou um funcionário, né, da Entendi, Aprimore, como entendi. por exemplo tem os coaches da Aprimore, mas eu presto serviço, se é que eu posso dizer assim, para a Aprimore, né? A gente não tem nenhum vínculo, sabe, empregatício, essas coisas, mas são pessoas assim que eu sempre quero estar perto, que me ajudam demais e que eu faço questão sempre de entregar o meu 200% quando eu estou com eles. Pode crer. E aí você falou que você pega o Iago ali um pouco antes da pandemia ali. E aí que você fala que até que na ligação pro Grilo, você falou, bom, ele tá indo bem, o treino deve ser bom, mas dá para melhorar. Que era esse dá para melhorar? Que vocês começaram a trabalhar logo de cara ali no Iago? Obviamente, não sei se mais focado nessa parte principalmente de respiração. O Iago, você é full time com ele, é isso, né? O Iago tá Uhum. sempre Sim. contigo pro CT inteiro, para toda a temporada, imagino. E como é Cara, que foi esse começo lá? Que você identificou ali? Você falou, não, vamos começar por isso, vamos dar para evoluir um pouco melhor aqui. Como foi esse começo de trabalho com o Iago? boa. O Iago, cara, logo de cara, eu tinha uma curiosidade para saber, cara, como ele estava naquele estado tão relaxado sempre, né? Porque quando a gente vai competir é necessário que a gente esteja um pouco adrenado, né? Senão é que a gente não quer. É o que eu costumo dizer para competidor: se tu não tá adrenado para competir, nem vai porque tem alguma coisa errada. E o Iago, né? Ele passava, né? Depois eu fui entender, é claro que não, mas ele passava uma impressão que ele estava tranquilo demais, né? Que ele deixava a galera surfar, tal. Às vezes ele dava uma boiada na bateria, né? E aí a Pode galera crer. costumava falar, pô, Iago não tem sangue nos olhos. Pô, tem muito, né? Só que era o jeito dele. Eu queria entender um pouco a quanto estava, por exemplo, onda cerebral dele, né? Alguns fatores que mexem direto com o comportamento da pessoa. Então, a gente começou com o movimento, porque antes de eu treinar ele, né, eu já tenho quase que uma esquizofrenia de ver como as pessoas se movimentam e respiram. Então, eu já tinha identificado algumas coisas no Iago pela proximidade ali, né, que dava para melhorar. E a gente começou com alguns padrões de movimento, de fato, né, exercício mesmo, que é para ele, que é para que ele pudesse intensificar os exercícios, colocar mais carga de explosão, sem ter o risco de se machucar, né? Então arrumamos alguns padrões de movimentos e depois fomos para os padrões respiratórios, né? E aí os padrões respiratórios é mais fácil quando eu estou com a pessoa, né? Por mais que eu faça o trabalho online com muita gente, eu sempre gosto da primeira a oportunidade de estar junto com a pessoa para ver como ela se comporta de fato, mas principalmente em relação com as coisas que acontecem a ela, né? Então, o começo do trabalho com o Iago para ver essa parte, eu entrava na água com ele para ver como ele ficava quando ele pegava uma onda boa, como estava o padrão respiratório dele se tivesse muito crowd. É uma parte que eu nem falava, que eu não falo para os atletas, que é para eles já não ficarem, né, sabendo Pode que eu estou crer. me ligando Que neles, você né? tá Eu quero monitorando eles, exato. monitorando, eu gosto que fique natural, justamente para eu ver como eles reagem a todos os estímulos que acontecem com eles, né? E aí, a partir desses estímulos, eu começo a traçar meio que um perfil de capacidade de gerenciamento de estresse metabólico. Eu sei que parece uma coisa muito complexa falando assim, mas na verdade é uma coisa quase que simples, né? Então, através do padrão respiratório da pessoa, eu consigo identificar a habilidade dela para gerenciar ou não
níveis de estresse, né? E quando eu falo estresse, estresse metabólico, o seu corpo não sabe quando você teve uma euforia por uma coisa boa, ou você teve uma euforia por brigar, sair na mão, ou quando você teve uma euforia por Entendi. fazer sexo ou surfar, que são coisas prazerosas, você acaba gerando um estresse metabólico, né? Isso acarreta numa parte bioquímica diferente de que quando você está tudo em paz. Então, é preciso saber como resetar sempre o seu sistema nervoso autônomo e não tem outro modo a não ser respirando corretamente, né? Então, por isso que antes ali eu te falei que hoje em dia eu vejo bastante confusão, né? Vamos falar assim, porque eu entendo que ninguém queira fazer mal propositalmente para ninguém, mas, cara, eu vejo muita coisa sem pé nem cabeça em relação à respiração, a mindfulness, a meditação, né? Meditação não é para todo Aham. mundo. Mindfulness não está te ensinando a respirar, né? Eu vejo a respiração como a ferramenta mais importante para a pessoa ter essa autonomia do gerenciamento, né? Entender o que está entendendo com ela e como reverter algum quadro que ocasionalmente ela precise ou queira, né, reverter. E como que era o Iago nesse começo, nessa parada de respiração que você falou que você achava ele até calmo demais? Como que foi a leitura depois que você começou a estar mais perto dele ali mesmo? Qual foi a análise inicial ali? Legal. O que acontece? A maioria dos atletas, né, vamos falar 90% dos atletas com quem eu já trabalhei, foram bastante atletas, né? A maioria deles, cara, 90%, eu tenho sempre que ativar mais, né, ensinar mais, instruir ali como eles ficam mais aptos, né, como eles têm mais habilidade com essa ferramenta de tirar o estresse, né, de baixar o estresse. São com muito De estar poucos muito atletas pilhado, né? De estar isso. muito E quem pilhado fica muito sempre. pilhado não sabe como sair do sistema simpático, que chama, né? Como Pode mandar crer. o seu sistema nervoso autônomo para o parasimpático. O Iago, né, foi um dos poucos atletas que eu tive que trabalhar mais estímulo do sistema simpático do que o parasimpático, porque ele era uma pessoa que já estava com muito tônus no nervo vago, né? Muito tônus no nervo vago significa que você está com o seu estado parasimpático muito ativado, o que te deixa numa situação de relaxamento na maioria do tempo, o que não é sempre bom, principalmente quando a gente coloca num cenário competitivo, né? É Pode importante que crer. você esteja com esse estado simpático ativado um pouco, só que se eu deixo o estado simpático muito ativado, começa a me dar função cognitiva, problema na função cognitiva, Tem que confusão. achar aquele Então, equilíbrio. cara, você tem que achar um equilíbrio que é uma linha muito tênue e pessoal. É por isso que eu não posso virar para ti e falar, Guilherme, inspira em 10, segura por 20, flutua e fala com Deus, né? Que vai Não de sou cada eu que um, vou pode fazer isso, vai crer. ser você que vai ter que descobrir, né, através de algumas regras aí, alguns protocolos, qual o tempo bom para você fazer retenção. Se hoje é bom você fazer retenção, ou se você está simplesmente precisando respirar só pelo nariz, né? Então, o Iago, através dessas linhas de comportamentos que eu traço com as pessoas, com os atletas, com os clientes, né, eu identifiquei que ele estava com estado parasimpático, muito ativado, e a gente começou a trabalhar, estressar ele, né? Então, parte do treinamento que eu faço com o Iago é, cara, é para estressar ele, é para colocar ele no sistema simpático e fazer ele regular isso através da respiração, né? Então, fazer exercício sem ar nos pulmões, um monte de coisa que te gera um estresse metabólico, né? Isso vai fazer com que você ative demais seu sistema simpático, aquele que gera função cognitiva bagunçada, e aí acabou ali o exercício do estresse, eu falo para ele, recupere o mais rápido que puder. E o recuperar o mais rápido que puder quando ele consegue restabelecer um padrão nasal de respiração confortável, né? E Então, acalmar, digamos, é isso, né? isso que te acalma, Leigamente falando. quando você consegue, qualquer pessoa de nós, tá? Qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast, se você respirar pelo seu nariz por 2 minutos, achar um padrão confortável de respiração nasal, e cara, e se a expiração for mais longa, melhor ainda, em 2 minutos você ativa o seu sistema parasimpático, o que te acalma, né? Isso não Respiração fa- nasal também, né? nasal, assim, o nariz. Eu tava, só te interromper, eu tava, obviamente, eu dou uma estudadinha antes e eu vi você em algum outro podcast, bem nichado, era só sobre respiração, acho que você tava falando. Aham, E aqui em casa eu tenho uma filha, uma pequena, ela tem 3 hoje. E sempre quando a gente tenta, a gente sempre ensinou ela para ela se acalmar através da respiração. E funciona muito bem com ela, mas eu ensinei da expiração pela boca, pelo nariz e pela boca, eu achei como todo mundo
aprende, Sim, ou como cara, eu aprendi. é E aí um eu vi passo. você falando hoje, eu fui falar para ela hoje, ela ficou irritada hoje, e eu fui falar para ela, aprendi uma nova respiração. E eu ensinei para ela agora já respirar pelo nariz. Que eu falei, bom, se o Legal. Rafa tá falando, deve ser importante isso, então vamos mudar já. Cara, é uma coisa que se tu parar pra pensar, tu vai ver. Imagina, toda vez que você, né, que o Guilherme esteve tranquilo, estava relaxado, como que o Guilherme respirava? Assim, ó. Não, né? Não Guilherme era, estava exato. respirando pelo nariz. Em contrapartida, toda vez que o Guilherme, né, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, esteve estressada, como que estava respirando? Assim, e não pelo nariz Exato. tranquilamente. O que que isso quer dizer? Toda vez que você, involuntariamente ou voluntariamente, adotar esse padrão aqui, ó, o seu corpo vai entender que tem alguma coisa errada acontecendo e vai começar a se comportar como tal. Isso eu estou dizendo da parte bioquímica, né, que influencia diretamente na sua parte psíquica. E ao mesmo Pode crer. tempo, se eu estabelecer um padrão respiratório nasal confortável, com a Ele expiração já mais longa, entende. o teu corpo, né, teu cérebro entende que está tudo certo, porque sempre que teve tudo certo na sua vida, foi assim que você respirou, né? Então a gente tem, como ser humano, a gente tem esse poder de alterar estados mentais, né? E é uma coisa que a galera faz uma bagunça danada, fazendo hiperventilação para quem não precisa, coloca no gelo quem não sabe o que que é aquilo, faz meditação para quem não é para fazer. E aí muita Aham. gente fala, pô, meditação não funciona para mim, o trabalho respiratório não funciona para mim, nem vai funcionar, porque uma das coisas mais básicas começa aí, inspira pelo nariz, solta pela boca, né? A boca, ela não faz nada por nós na respiração, a não ser desperdiçar CO2 ou liberar CO2 quando a gente precisa, né? Tem uma função da boca que É é tipo a apneia, liberar. né? Quando você. É isso, não? Quando eu vejo uma galera que vai fazer a apneia que solta tudo o ar, não sei, tenta. Então, tu Puxa vê, pela. a galera fica quando vai fazer a apneia. Por quê? Porque o CO2 que eu estou soltando aqui pela boca é nosso gatilho respiratório, né? Então, quando eu Pode tenho crer. muito CO2, né, no meu organismo, o meu sangue fica muito ácido e meu tronco encefálico manda uma mensagem falando para eu soltar esse ar, para equalizar, não ficar tão ácido, ficar mais alcalino novamente. Então, o CO2 sempre vai ser o nosso principal gatilho respiratório. Ele chega a ser mais importante do que o próprio oxigênio, porque a gente só sente vontade de respirar, né? Nosso corpo entende que é para soltar e puxar na presença de muito CO2. Então, na apneia, o que, que eles fazem? Eles se livram do principal gatilho respiratório, que é o Para não ter a CO2. vontade de respirar. Então eles têm menos vontade de respirar. Só que não é uma coisa segura, tampouco saudável, né? Por isso que sempre tem alguém acompanhando os caras em apneia, né? A apneia não se faz sozinho. Porque tem vezes que a gente faz muito isso aqui, ó, de se livrar muito do CO2, que a gente tem um efeito no corpo chamado tônus paravagal, né? Que a gente manda muito sinal para o nosso nervo vago, relaxa demais e a gente apaga, literalmente. Então, por isso que às vezes a pessoa apaga fazendo apneia, as pessoas apagam na piscina fazendo hiperventilação para fazer exercício, né? Então, uma coisa já Pode aconteceu crer. comigo, já tomei um susto com um atleta, ele apagou, né? Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Para trabalhar com respiração, a gente tem que estar preparado. Mas sim, o padrão correto é nasal, né? O padrão que a gente deve respirar quando a gente está em relaxamento, quando a gente está tranquilo, é nasal. A boca a gente usa, né? Mas tem um lugar certo para usar a boca, tem um momento certo, tem Pode tudo crer. Da hora. um viés correto para ser utilizado, né? E a galera faz uma bagunça geral, inspira pelo nariz, solta pela boca, hiperventila E, pelos dois, é uma salada de ar aí, né, que fazem. e aí, Rafa, falando voltando um pouco para os atletas, a gente estava falando do Iago, eu imagino, mas aí é minha imaginação aqui só. É melhor trabalhar gente como o Iago, que você tem que estressar ele, é mais fácil, digamos, imagino, ter que estressar alguém que já é mais controlado, ou é melhor pegar aquele cara pilhadão e tentar controlar aquele cara? Como que é? Cara, é uma via de duas mãos mesmo, uma faca de dois gumes, porque depende de quão é, né, isso, Porque de eu quão imagino isso, calmo isso do Iago é isso. O Iago passa uma tranquilidade que parece ser uma coisa ótima, porra.
O O cara é um mais difícil monstro, né? normalmente é você manter uma tranquilidade. Eu imagino que seja manter uma tranquilidade numa situação de estresse, por exemplo, sei lá, uma bateria, uma coisa tensa. Pô, se o cara já consegue se controlar um pouco, eu acho que ele deve ter uma vantagem nisso, né? Cara, é uma pergunta muito difícil de ser assim respondida com precisão, porque a gente precisa saber o quanto esse cara está relaxado e o quanto o outro está estressado. Se a gente fosse colocar um nível de estresse 10 e um nível de relaxamento 10, eu acho que de repente seria mais difícil lidar com o estresse 10 do que o Pode relaxamento crer. 10. É mais fácil eu pegar esse relaxamento 10 e conseguir dar um pequeno estresse nele do que eu pegar esse estresse sem e dar um pequeno Essa relaxamento nele. intensidade, Os pode dois são crer. possíveis, né? Mas tudo vai depender de quão longe essa pessoa foi, né? Seja no estresse ou no relaxamento, né? Mas E normalmente o. hoje o que a gente vai achar, assim, falando de um cenário global, é mais estressado do que mais tranquilo. Pode crer. E o. Eu ia te perguntar até antes da gente entrar no Iago, enfim, eu acabei esquecendo de perguntar. Mas a aceitação com os atletas, principalmente com os atletas mais já consagrados, sei lá, uns atletas mais de elite, assim, a aceitação foi sempre boa, Rafa? É, ou às vezes tem uma certa barreira quando. Ou lá atrás, não sei. Hoje em dia, por estar mais disseminado, isso imagino que seja mais tranquilo. Mas de repente, quando você estava começando com essa coisa da respiração, de se especializar nisso e tal havia tinha certa barreira de atletas em aceitar que isso era importante ou não. É a mesma coisa que a gente fala, sei lá, de psicólogo há anos atrás, que a gente sabe que sempre acaba rolando um preconceito aqui, ali e tal, até de fato que tudo se comprova de que funciona e tal. Mas como que era? Já enfrentou muita barreira de atleta? Cara, em relação a atleta, não. Eu sempre fui um péssimo vendedor. Então eu nunca fiquei, ô galera, vem treinar comigo. Até hoje, meu Instagram é uma vergonha. A galera fala, pô, tu não posta os negócios e tal. Então eu nunca soube vender ao ponto de ter que convencer as pessoas que, ó, cara, essa As pessoas parada é já legal. chegavam indicadas, imagino, Sim, né? eu tive muita procura, cara. Graças a Deus, eu sempre tive bastante procura pelo meu trabalho, né? Então, você vender algo para alguém que não quer é meio foda. Agora, tu vender algo para alguém que está procurando a parada é muito mais fácil, né? Então, com os atletas, eu nunca tive muito problema, assim, muito bloqueio ou muita resistência. Eu tive com médicos, com fisioterapeutas, com educadores físicos, com todos os profissionais dessa área que você pode imaginar. Porque no começo todo mundo meio que dava uma torcida de nariz, sim, né? Pode crer. Mas a galera teve que literalmente me engolir, porque tudo que eu sempre falei. Então tá, pode chamar médico, pode chamar cientista, quem quiser, para desmentir ou negar isso que eu estou falando, ou provar que isso que eu estou falando não é o correto, né? E aí depois disso, hoje em dia, cara, eu sou até bem visto nessa comunidade médica, fisioterapeuta e tal, e faço um trabalho com a galera do Comitê Olímpico, né? Então eu tenho um relacionamento bem legal com os médicos, com os fisioterapeutas, do Comitê Olímpico brasileiro, do Comitê Olímpico australiano, né? Pô, da Então hoje em hora. dia a galera viu que esse trabalho que eu faço, infelizmente, não está na faculdade de educação física, medicina ou fisioterapia, foi algo que eu realmente busquei, fui atrás, estudo até hoje, que nem um louco, eu estudo todo dia há vários anos, né? Então a galera, é engraçado, a galera fala, pô, tu leva jeito com esse negócio da respiração, né? Dá vontade de falar, ô seu desgramento, eu estudo todo dia esse negócio, aí vai lá que eu levo jeito, né? Anos. Então, são anos de estudo, né? Anos aplicando e tendo a oportunidade de aplicar assim nos melhores players do mercado, né, que são os melhores atletas. Eu faço um trabalho com empresas bem grandes, assim, com CEOs, com lideranças de empresa, também que funciona super bem. Então, tudo isso que Da eu hora. faço, o Rafael pratica yoga todo dia, energia, tal, mas o que o Rafael vende é totalmente científico. Tudo isso que eu faço, que eu falo, eu comprovo cientificamente através de dezenas de estudos científicos e resultados, principalmente, né? Então, uma coisa que confirma muito tudo isso que eu falo são os resultados que eu tenho, né? Então, hoje em dia eu tenho bastante prova social, pessoas que falam que utilizaram métodos, protocolos e funcionou, atletas, né, que estão com os resultados aí, é bem visível. Então, esse foi meio Da que o hora. caminho aí da respiração na vida do Rafael, dos atletas, tal. E com o Iago foi dessa forma, né? Foi um dos poucos atletas onde eu tive que usar realmente estresse, né, para começar a fazer ele a gerenciar o estresse, porque ele sempre teve uma
facilidade muito grande de ele estar e acessar essa parte mais tranquila da vida. Irado. Dando um pulinho, só porque a gente já tá com 45 minutos, dando um pulinho, vamos pular um pouco para essa temporada. Eu queria falar um pouco Bora. do Iago dessa temporada. Eu até, foi um papo que eu até levantei com o Grilão, que eu conversei com o Grilo, tava no meio do intervalo, depois do corte, né? E a gente sabe que, eu até falei com o Grilo, que a temporada do Iago não, longe de ser a temporada esperada do Iago, né? A primeira parte, até o momento que eu tava falando com o Grilo, ele passou ali no corte pegando a última vaga, parecia que tinha alguma coisa que enfim, não encaixou pro Iago ali nas primeiras etapas, e aí o Grilo tinha até comentado comigo, o Iago agora ele foi com o time Brasil, enfim, eu até vi depois o registro no seu Instagram também, que você foi com ele, né? Vocês foram juntos ali para passar não sei quanto tempo vocês passaram ali no time Brasil, você pode até falar um pouco melhor. Como que você viu, como foi o trabalho, como você viu a primeira perna dessa temporada do Iago, que em resultado, né? Não sei se de repente o Iago estava do jeito que vocês esperavam, só não veio os resultados. E agora, pô, a gente tem visto que agora, se estava tudo certo, os resultados também estão chegando. Assim, o Iago tá absurdo essa segunda perna dele aí. Tem Fiji ainda, agora vai ter a pausa para a Olimpíada, mas enfim, temos Fiji para o Iago tentar cavar o lugar dele de fato no Finals. Mas assim, uma mudança, pelo menos em resultados, da água para o vinho. Teve tanta mudança assim em questão, sei lá, de alguma preparação específica, algum treinamento específico? Vocês identificaram alguma coisa que não deu certo, ou que poderia melhorar dessa primeira perna para a segunda perna da etapa, para ter essa mudança de resultados tão clara que a gente tem visto? Como é que foi essa temporada com o Iago? Cara, é claro que do Iago a gente sempre espera um show de surf, né? Porque o Iago surfando, cara, é impressionante que ele surfa, né? Mas, cara, assim como todos os seres humanos, como todos nós, né? Às vezes a gente passa por uma coisinha, outra, que acaba afetando de alguma forma, a gente não se dá conta, né? Mas, enfim, o Iago não foi muito bem no começo do ano como a gente esperava, e muito disso, pra gente, pelo menos pra mim, se deve à expectativa que a gente coloca, né? Então tinha Pode muita crer. expectativa em cima que às vezes eu não acho bom, mas é difícil. Como é que tu não vai criar expectativa com um atleta que nem o Iago, né? Mas, cara, por alguns motivos ali, até pessoais dele, não foi, né? Porque fisicamente ele estava muito bem, estava um monstro, o Iago, fisicamente. Lembrando Mas que ele se lesionou, né? Temporada passada, né? Que ele se lesiona e ele volta também bem da isso, lesão, né? voltou Volta muito, bem, ele quase consegue uma vaguinha ainda quase, no quase. finzinho Legal, ali. aham. Então, Não, por ele isso que eu acho da trabalhou muito. expectativa, né? Eu acho que por isso da expectativa. O Iago, cara, em relação à aptidão física, né, é incrível. É um dos seres, uma das carcaças humanas mais legal que tem de se trabalhar. Porque a habilidade que ele tem de conseguir executar um movimento extremamente complexo, que ele precisa para melhorar a performance dele, é muito rápido, né? Então a parte de treinamento física, respiratória, desculpa, do Iago é incrível. Ele é realmente fora da curva como um atleta, né? De predisposição física, habilidade para se mover, né? Tanto é que no surf dele você vê ali a plástica, que é aquela Total. coisa linda, né? Mas, enfim, acontece, né? O Gabriel também não foi bem, quase uma galera. Foi um ano meio que atípico, né? E isso acontece no esporte. Não tem uma regra, não tem, né? Às vezes o cara que é o melhor que a gente espera vai lá e nem se classifica. Enfim, aconteceu dele quase não se classificar. E eu ia ter que ir para o Rio naquele mês, que eu faço um trabalho junto com a CBS também, com as menininhas novinhas até 14 anos, e a gente ia levar elas para lá. Só que ia ser mais no final do mês. E o Iago ia vir para o Brasil. E eu, cara, sempre gosto de levar atleta ali, inserir naquele cenário olímpico, porque ali todo mundo respira esporte, né, cara? Respira resultado, tá todo mundo buscando. E quando tu chega no COB, ali no Comitê De Olímpico, tu fala, estrutura, né? Acho que você já deve fala, sentir porra, agora vai, né? E, cara, e sempre que a gente foi lá, a gente teve resultado muito bom. A lesão do Iago, a gente fez a recuperação lá, né? A gente sempre muito bem atendido pelos médicos, pelos fisioterapeutas. É uma galera que pô, faz um trabalho conjunto, sempre faz questão de se doar, de ouvir. Então, da cara, na hora. minha cabeça veio, puta, eu acho que se a gente for pra lá vai ser bom pra ele.
E eu sugeri para ele, falei, Iago, seguinte, cara, eu vou ter que ir pro Rio no final do mês, de qualquer maneira, tu não quer já adiantar essa parada e a gente faz nossa pré-temporada lá no COB? Ele não pensou um segundo para responder, ele falou, vambora, né? E aí já marcamos as passagens e tal, chegamos lá, pau na máquina, né? Chegou lá, cara, eu não preciso nem te falar o que eu fiz com ele, né? Foi estressar o bicho, né, em treinamento. Estressar, resposta rápida, né? Até quando a gente ia comer, né? O que a gente vai comer? Eu falo, escolhe rápido. Escolhe rápido o que a gente vai comer, porque é tu que vai escolher, tu que tá com poder de escolha. Tirando ali Então, da zona do conforto isso. dele. Não é nem zona de conforto, às vezes estimular mais esse poder de decisão rápida mesmo, né? Da Através de hora. alguns estímulos neurocognitivos, umas sinapses diferentes que se cria, né? Então eu peguei pesado com essa parte. Isso eu nem falo para eles, né? Eu saio fazendo ali só depois que eu conto o que eu estava fazendo. Então, meu principal objetivo era fazer ele dar um upgrade nessa tomada de decisão rápida, né? E, cara, gerenciamento de estresse, né? Estressar ele o mais que puder para ele ver que não importa o estado que ele tivesse, ele pode alterar, que ele tem esse poder. E quando um atleta tem essa consciência de que ele tem o poder de alterar estados mentais, isso dá uma segurança muito grande para ele, muito diferente. E eu acho que é isso que ele teve nessa segunda metade, né? Ele estava seguro no que ele estava fazendo. Ele estava ali presente, né? Eu sei que é um negócio meio piegas hoje, ficar falando, ah, tá Não, presente mas no é, momento. Mas é o que faz você vê a diferença. confiança dele também. Tipo, você estava sentindo ali que, cara, ele podia ir lá que ele sabia que ele ia ganhar a bateria, sabe? Tipo, você Claro, o via Iago, quando nele. coloca o surf dele, cara, é de quase impossível ganhar dele, né? Porque a A bateria variedade com o de Gabriel manobras, ali, que ele faz essa bateria com o Gabriel ali, cara, foi absurdo. Não, impressionante. não A só essa, mas essa é amplitude. uma das que ficaram marcadas ali. Hoje a amplitude, né, por causa da condição atlética dele, que é incrível, né? A amplitude de movimento que ele consegue fazer, colocar nas manobras, faz diferença. Então o cara tem uma borda, uma curva enorme, é um aéreo que é plástico, né? Isso aí tudo, cara, não é só porque o Iago é extremamente talentoso, e sim porque ele é uma pessoa extremamente dedicada aos treinos dele, né? O Iago, cara, ele treina de verdade, né? Como poucos, assim. Então tá aí, o resultado Pode tá aí. crer. Então eu acho que essa ida, eu sou suspeito para falar, né? Pô, eu treino ele, mas eu acho que essa ida para o Rio deu uma ajudadinha, a gente mudou uma chavinha ali boa. Da hora, irado. E você viaja com o Iago para todas as etapas? Como que tá? Não, eu não posso viajar para todas as etapas porque eu tenho um estúdio, né, em Santos também, e eu tenho meus Pode alunos, eu crer. tenho família, né? Então, eu sempre falo para a galera, né, se eu tivesse uns 20 anos a menos, eu ia achar esse trabalho incrível. Eu ia viajar e ia falar para eles, Iago, você não precisa nem me pagar que eu viajo, né? Mas hoje Mas em e dia como não que dá. tá, como que é organizado? Você viaja com ele para algum Sim. etapas decisivas? Como que tá esse Aham. planejamento de A gente vocês? decide, cara, quando a gente acha que quando a gente identifica uma necessidade maior, né? Ou quando eles simplesmente querem que eu vá com eles, né? A gente conversa ali, tenta ver antes, aí eu tento me organizar, fazer meu malabares aqui que eu faço com os alunos, estúdio, workshops e afins, e aí eu vou com eles, porque sempre que viaja, nunca tem menos de É, 15 dias, né? é. Então Só a é janela uma são 11, né? Só para chegar no entendeu? lugar. Só as janelas são 11, tu sabe. Então é uma dedicação, uma entrega. Quando eu tô com eles. Então eu sei que eu tenho essa qualidade de onde eu tô mesmo. Então eu não tô lá com eles, eu não deixo perder a qualidade do trabalho por me dedicar a alguma coisa paralela. Então onde eu tô mesmo, né? Então eles sabem disso. Bom, Então imagino quando que eu vou, Fiji você não vai, então. Não vá para cara, Fiji. Fiji ninguém quer me levar, não sei por quê. Agora, pro Finals, se o Iago pegar a vaguinha do Finals, eu acho que o Rafael vai estar por lá. Aí vamos com certeza, né? Porque provavelmente vai estar os três atletas nos finals, né? Para isso que a gente está Exatamente, trabalhando. Exatamente, o Vai Jack, a estar o Brisa Jack, e a o. Brisa e o Iago, né? Então essa etapa de E ali acho que é o dia. E ali eu acho que é um grande teste a mais aí pra você, porque ali pra controlar nervos nesse dia, ali é onde vai ser mais exigido se bobear. ali o bagulho é louco, literalmente. Mas, cara, é aquilo, né? É todo mundo muito bom, né? É claro que eu vejo, cara, o Iago naquela onda, como eu não gosto de criar expectativa, mas eu vejo ele com um favoritismo naquela onda, pelo surf dele, o jeito que ele surfa ali, né? Não tá o Felipe, que é um cara que eu acho que podia bater de frente com ele na questão Total. habilidade, velocidade naquela onda, né? Então, eu acho que se o Iago, cara, passa, e provavelmente ele passe, porque feed é uma onda que é boa para ele,
Cara, vai ser perigosíssimo ali na final, Iago. Vai ser bom demais. Eu tava falando que o Grilo falando que a meta dele é isso, é chegar com pelo menos dois no masculino e, bom, e tem a Brissa também. É isso aí, vamos tentar chegar com um time full lá na final, né? E aí, claro, e aí pra lá eu iria, com certeza, né? Acompanhar eles, até porque eu mesmo ia querer ir, né? Mesmo se eu não trabalhasse com eles, acho que eu ia querer ir pra Já lá tá lá pra de ver algum e jeito. tal. Então, a final, sim. É, Agora, feed não, porque feed, na verdade, é a etapa mais cara, né? Cada pode atleta para crer. levar acompanhante é US$ 10.000 para mais, né? É caríssimo. Então fica meio inviável já também. A gente consegue manter o online, né? Então, mas a gente treina todo dia praticamente online, né? Tanto o Iago quanto o Jack. Então todo dia online a gente está lá. E há alguma mudança, por exemplo, falando agora do Iago, entre etapas muda alguma coisa? Tem alguma mudança clara de treinamento, por exemplo, agora para Fiji? Tem uma mudança clara que vocês adotam, sei lá, eu acho que por ser sei lá, uma onda mais pesada, vai focar numa alguma coisa mais física? Como é que funciona quando muda assim, tipo de onda? Por exemplo, agora que tá indo para Fiji, foi feita alguma coisa diferente nesse. Ou vai ser feito, né? Porque agora a gente tem um gap aí até chegar a Fiji. Vai ser feita alguma coisa diferente, pensando especificamente em Fiji? Cara, normalmente nesses gaps a gente utiliza para de repente correr atrás de alguma disfunçãozinha que tinha ali na fisioterapia, tal, né? E junto disso, eu sempre tento organizar, cara, esse é o maior trabalho, é o mais difícil de todos, que é tu conseguir periodizar, né? Por causa das etapas, por causa da vida pessoal de cada um, né? Mas sim, tem diferença entre uma etapa e outra, né? Normalmente quando é uma onda mais pesada, tal, a gente vê bastante a parte de estabilidade, né? Uma remada explosiva, dependendo da onda. Quando tu pensa em trestles, né, tu já pensa mais numa maratona de surf ali, que de repente terão várias baterias, é uma onda que se tiver com Condicionamento, né? tamanho, dificilmente tem ajuda de jet ski em trestles, então eles têm que remar bastante, né? Chopo é uma onda ali que os caras vêm numa intensidade gigante e tem que estar com uma remada ninja, que às vezes tu pega uma, já volta, já pega outra embaixo, né? Então toda etapa tem uma particularidade sim, que a gente sempre altera ali, e isso ainda varia de atleta para atleta, né? De acordo com a necessidade de cada um. Então é bem pessoal, por isso que eu não consigo trabalhar com vários atletas, porque Pode senão crer. acaba perdendo a qualidade, né? Que é uma coisa E Iago bem. chega bem para Fiji? Iago chega monstro para Fiji, né? Ele tá numa ascendente assim Dá incrível, para né? dizer, Rafa, dá para dizer que é o auge físico dele? Ele tá com 27, 28, 27, né? Ah, Eu o acho, Iago, 27 ou cara, tem 28. muita lenha para queimar ainda. O Iago, por incrível que pareça, ele Dá para ainda crescer melhora, mais fisicamente. dá para crescer mais fisicamente, porque se a gente for levar em consideração que ele tem, se quiser, no mínimo 10 anos ainda de circuito, né? Se ele quiser, ele tem muito a evoluir, né? Todos nós, né? Quando a gente começa a se movimentar, dar atenção nas dificuldades que a gente tem, ou bloqueios por articulação, ou bloqueio, cara, emocional por alguma coisa, né? Tudo isso a gente acaba refletindo no corpo de alguma forma, né? Em bloqueio de movimento, em bloqueio às vezes de uma manobra. Então, se a gente pega como ser humano, né? Treinando no hip que ele treina, ele tem muito a evoluir ainda, cara. Isso que é assustador, né? Porque tu olha e fala, cara, onde vai parar esse cara, né? Mas ele tá, cara, graças a Deus, assim, o quadro de evolução do Iago, né? Falo da minha parte isolada, tenho certeza que das outras partes também, mas a parte física e gerenciamento de emoção, tal, através da respiração, cara, o gráfico dele é um absurdo, assim, de crescimento, né? E não para, nunca tem uma caída dele, é um constante Então subindo, podemos né? esperar o Iago voando em Fiji, se tudo der certo, se Cara, Deus o quiser. Iago, o Iago gosta daquela onda, viu? É uma onda que ele gosta, cara. E quando ele gosta, é fogo ali, porque já junta com a habilidade, com a vontade, com o prazer de estar lá, né? Com amor ao esporte, com um monte de coisa, né? Eu, cara, minha perspectiva, eu não gosto de falar expectativa, mas minha perspectiva ali em relação a feed pro Iago é bem legal, cara. É bem positivo, assim. Irado. Agora, pra gente só fechar o papo, tem duas coisinhas. Uma que eu não queria deixar de perguntar, como foi começar a trabalhar com o Jack? Bom, o Grilo já veio aqui no podcast, o Daniel já veio aqui no podcast, então eles já contaram o lado deles de como foram os primeiros contatos e como é ter o Jack inserido ali na equipe e tudo mais.
Queria ouvir um pouco de você também, como que foi da sua parte quando o Jack te procurou. É, tem alguma diferença de. Assim, que o Jack hoje dá para falar que ele é quase brasileiro também, né? Bom, tem filho que vai ser brasileiro, tem esposa brasileira, trabalha com vocês, com o Grilo. Mas, assim, tem diferença de trabalhar com gringo e com brasileiro, digo, de mentalidade, ou de culturalmente falando, se teve alguma coisa diferente? Como é que foram os primeiros contatos com o Jack? Bom, porque talento também a gente viu que o que eu ia falar o Leandro, mas o que todos vocês fizeram, né? Todo mundo contribuiu ali, você, o Grilo, porque pô, a trajetória do Jack desde que começa a trabalhar ali com o Grilo e com vocês, pô, é uma coisa absurda. Como é que foi esse seu lado aí com o Jack? Como foram esses primeiros contatos e do que você pode falar um pouco do Jack como atleta? Então, cara, o Jack foi. O Jack é um bicho muito querido, né? É um cara, deve ser. Cara, é muito sangue bom, o cara é demais. E nosso primeiro contato foi que eu tava treinando o Iago, né? Numa pré-temporada, a gente tava lá junto em Floripa. E aí o Jack apareceu lá, né? Que ele tava lá pra fazer uns treinos com o Grilão. Aí ele ficava olhando o nosso treino. Eu e o Iago ficava treinando na casa do Iago, né? Na época. Aí ele ficava olhando, olhando, aí no dia seguinte ele falou, pô, cara, posso treinar aí com vocês, né? Eu já tinha trabalhado com pessoas de outros países, né? Eu falo inglês fluente, então foi mais fácil, né? Estreitar esse contato. E aí a gente começou a trocar ideia, cara. A gente ficou bem parceiro, bem amigo ali naquela época. E ele já começou a treinar comigo ali, curtiu e falou, cara, podemos fazer um trabalho junto? Eu falei, pô, lógico, vamos fazer um trabalho junto. O Jack foi um cara que veio com um padrão de movimento mais complicado, assim, ele não tinha tido tanto contato, de repente, com pessoas que instruíram ele da melhor forma ali para um surfista treinar, né? Então ele chegou com os padrões de movimento um pouco bagunçados, a gente arrumou, assim como o padrão respiratório, mas é um cara muito dedicado, cara, é um cara que me liga que às vezes eu tenho que falar, não, Jack, hoje não vai ter treino, porque tu passa 10 repetições, ele quer fazer 20, né? Então o Jack é um cara que sempre quer dar, não 100%, 110%. É um cara que precisa segurar às vezes, né? Bem diferente do Iago, né? Que às vezes tu vê que, né, que o Jack é um cara que tem que segurar. O Iago já é um cara que não é que tu precisa pilhar ele, né? Ele sabe o que está fazendo, mas tu dá um estímulo a mais nele ajuda, né? Então Aham. são duas pessoas totalmente diferentes assim, mas que têm em comum, cara, um coração assim, um caráter incrível, né? E é o que eu falo sempre de atleta, não adianta o cara ser só bom, habilidoso, dedicado. Ele tem que ser um ser humano maneiro, porque senão chega uma hora lá na frente e colapsa. E esses dois caras, esses dois, eu ia falar dois moleques, mas dois burros velhos já. Esses dois caras, eles têm, cara, eles têm o pacote completo. Eles são extremamente habilidosos e talentosos, são extremamente dedicados e, cara, são pessoas incríveis assim como seres humanos, né? Então são pessoas muito justas, muito legais, assim que, cara, eu falo para eles, se eu pudesse eu trabalharia de graça para eles, porque é um prazer de verdade. E, cara, eu tenho muita sorte. O Jack foi uma pessoa que chegou assim no time de uma forma muito legal, muito positiva, porque bem ou mal eles se puxam, né? São dois bichos Total. sinistros, né? Com qualidades totalmente diferentes, totalmente distintas. Então, um pega muito do outro, sim. Então, é muito legal ter o Jack no time, foi muito positiva a chegada dele, assim, cara. É uma pessoa que Quando eu falo. ele. Desculpa, eu ia falar, quando ele machucou ano passado, o Grilo me falou que ele passou. Ficou decidido que ele ia tratar no Brasil e ficou, acho que na casa do Grilo. Você imagino que você teve envolvido nessa recuperação dele. Como é que Sim, foi esse sim. período? Sim, a gente sempre, cara, eu falo aqui do treino e tal, mas a gente tem um time bem grande, né? Tem os Ah, imagino. fisioterapeutas, tem os nutricionistas, tem os médicos, né? Tem o grilão. Então a gente sempre tenta integrar, né, o trabalho do outro, tentar passar o máximo de informação possível para o outro profissional, para, né, poder ajudar no trabalho da pessoa e com isso a gente ter resultado, né? Porque no final das contas o resultado é para a gente. Então quanto mais a gente fala a mesma língua, quanto mais os pensamentos estão alinhados, mais resultados positivos a gente tem. Então, assim, eu ajudei o Jack nessa parte também, né? Até depois, até hoje a gente continua fazendo trabalho por causa dessa lesão dele. Então, a gente tem um time bem legal, cara, bem unido, assim, a gente consegue falar a mesma língua. Acho que isso ajuda muito e, assim, eu tenho certeza que o que mais ajuda, né, a gente ter resultado, a ter resultado com o meu trabalho, é eles acreditarem que aquilo que eu estou fazendo realmente é algo que vai funcionar, que é algo que realmente
de alguém que está estudando, de alguém que sabe, que se fundamentou, que fez, aplicou, usou, experimentou 500 mil vezes antes de passar para um atleta, né? Então, eu acho que eles sabem assim do tamanho da minha responsabilidade que eu tenho em relação ao meu trabalho com eles, né? De repente não prejudicar um atleta fazendo um exercício maluco de pula para lá e pula para cá sem o menor motivo, passando um exercício respiratório que eu não faço a menor ideia do que causa na parte principalmente fisiológica deles, né? Então, é engraçado, né, cara? Porque o universo ele acaba meio que colocando junto assim as pessoas que estão numa mesma pegada, né? Os caras têm uma pegada incrível em evoluir e eu tenho uma gigante assim tentar passar um pouco do que eu aprendi e sei para eles, né? E essa Da junção hora. parece que tem funcionado bem. Com ele é full time também. Aham, com o Jack é todo dia. Todos os E caras, eu como que falo, tá? cara, os caras não Como que aguentam tá mais com o me Jack? ver. Eles Já têm que o que, Jack eles é têm que todo dia, eu combater. imagino que a ansiedade dele agora deve estar grande, porque, bom, 20 dias, a janela abre em 19 dias para os Jogos Olímpicos. É, você tem trabalhado em específico, bom, a gente sabe o quanto ele é talentoso por Bom, lá, ele já ganhou etapa por lá, mas imagino assim, etapa em Chopo tem todo ano, o Jack vai correr todo ano. Agora, etapa da Olimpíada é uma vez é, na vida, de repente, não sei se vai ter mais uma, imagino que o grau de ansiedade do Jack deve estar um pouco mais elevado, de repente, ou de qualquer outra pessoa estaria, eu imagino. Mas como é que tem sido trabalhada a questão Olimpíada com o Jack? cara, com certeza essa parte de ansiedade em relação aos Jogos Olímpicos, né? Que todo mundo que é atleta, Jogos Olímpicos, não só, cara, deve criar isso em você, senão para, né? Tu não é atleta. Com certeza, né? Cria uma ansiedade maior para a data chegar, tal. Só que o Jack, cara, é um cara que lida muito bem com isso, sabe? Ele é um cara que faz esse gerenciamento muito bem. Ainda mais agora com a chegada do filho dele, né? Pai, Ele né? está numa fase bem tranquila, que puta, ele fica ali com o filho, com a Júlia, né? Eles são bem familhinha ali, então isso eu acho que ajuda bastante ele, né? Ele tem esse background da família que deixa ele tranquilo também. E ele é um cara que faz diariamente os protocolos de respiração, os breathwork, as meditações dele. Então é um cara que trabalha isso diariamente, literalmente, né? A gente tem no meu treinamento que eu dou para eles, já começa quando acorda, né? Então a gente já começa fazendo o treino, respirando da maneira correta, movimentando da maneira correta, né? Então todo esse conjunto de cerejinha do bolo, né, vai deixando o bolo bem bonito ali. Só que tem o bolo embaixo, né? Se tira o bolo, a cereja não fica. Então precisa do bolo, só que a cerejinha deixa o bolo muito bonito. E a cerejinha é aquilo que faz no dia a dia, né? Então o dia a dia deles, eles têm, principalmente o Jack e o Iago, eles têm essa consciência de se tudo que eles estão fazendo hoje são coisas que estão levando ele em direção ao objetivo principal deles, sabe? Então eles são muito conscientes disso, do que come, do que respira, do que treina, do que faz na vida, do que pega de informação, né? De como lidar com isso. Então eles têm, tenho total certeza que eles têm essa ciência, essa consciência de lidar dessa maneira com a vida deles, né? E isso acaba influenciando lá nos resultados que têm sido bem legais, graças a Deus. Irado, ele chega bem em então chega Chega muito bem, fisicamente, cara. chega. Chega fisicamente, mentalmente, seguro, bem, né? Com a família, feliz. Então, com certeza vai dar trabalho ao alemão lá. Gosta pouco daquela condição também, né? Tomara que esteja parecido com quem a gente teve no CT. Para Tomara. fechar, você falou que você tem uma relação com o COB, com o Comitê Australiano também. Você vai estar envolvido de alguma maneira na Olimpíada com alguma federação, com a brasileira, com a australiana, ou é só um trabalho de apoio que você faz ali com O meu eles? trabalho, assim, o meu trabalho é direto com os atletas, né? Por mais que eu sempre dê esse auxílio, até alguns outros atletas de outras modalidades aqui no Brasil, né? Que eu treino lá do COB, mas eu não tenho nada assim fixo com eles, é que nem com Tipo a com a Primória, surf e tal, eu não tenho um entendi, pode crer. vínculo, sabe? E é uma coisa que sempre foi minha, essa coisa de, pô, eu tô onde eu quero, sabe, galera? Eu Da trabalho hora. assim, eu não tenho meu negócio não é um monte de papel na parede, meu negócio é te mostrar resultado, né? Então foi difícil no começo, eu não aconselho ninguém a tomar esse caminho que eu tomei, né? De tentar ir trabalhar com saúde sem ter a formação, né, completa. É um caminho muito mais difícil, mas hoje em dia as pessoas do COB me chamam para trabalhar lá com eles fixo, já falaram que se eu quiser uma sala lá eu tenho.
Então, eles me Da chamam para hora. tratar de atleta deles. Às vezes, quando eles têm alguma dúvida em relação a essa parte respiratória, eles falam comigo. Então, eu tenho uma relação bem legal, assim, tanto com o pessoal da CBS, né, quanto o pessoal do COB Da daqui do hora. Brasil, Irado. né, e da Austrália, principalmente com os fisioterapeutas do surf, né, porque eu fico nesse contato com o Jack, né. Por exemplo, hoje o fisioterapeuta atendeu ele ontem, aí já me mandou as informações dizendo, pô, vamos dar uma mexida ali, porque eu identifiquei isso, né, e esse trabalho funciona muito. E esse pessoal da Austrália, cara, eles zero ego, o pessoal trabalha muito bem em relação a isso, sabe? Então a gente se fala diariamente, às vezes aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né? Então, mas é sempre dar certo. No final das contas, a gente sempre arruma um meio para conseguir deixar o atleta com resultado bom, né? Porque no final das contas, todos os profissionais que trabalham com o atleta, eles têm que entender que o trabalho a ser visto é o do atleta, né? O treinador, a galera fica lá de canto, de lado. O que tem que aparecer é o atleta voando, é o resultado no atleta. Irado, irado. Cara, acho que não tinha melhor maneira de acabar isso daqui, nosso papo. Antes de eu me despedir, só pedir pra galera, quem chegou até aqui de novo, se inscreva no canal, curte, compartilhe, passe a palavra. Rafa, cara, só te agradecer. E, cara, você quer fazer um serviço aí, passar alguma coisa com alguma coisa do seu estúdio, você quer fazer alguma propaganda sua aí? Você já falou que você não é bom de vender, mas ó, o espaço tá aí. Não é muito grande, mas é alguma coisa. Então, se você quiser passar um recado aí, alguma coisa dos seus trabalhos aí. Sim, cara, eu quero lembrar a galera de curtir e compartilhar o teu podcast, que é muito importante. A galera não se dá conta de quão importante, de quanto você pode ajudar alguém. Cara, só É dando um isso. like, comentando, compartilhando, né? É muito importante. O meu trabalho também, né? Muito eu faço ali na internet. Então, quem puder, entra lá no meu perfil, é Rafa Maldonado Vou Mindflow. deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, vai estar Tá todas as aí. redes do Rafa Boa. aqui. Quem quiser, cara, entra lá, tá? O canal que eu tenho no Instagram, cara, mais uma vez não é para vender, é só para gerar essa informação que eu tenho, porque eu tenho interesse como ser humano em espalhar isso de uma forma maior do que eu faço hoje, e é só assim, é só a pessoa curtindo, comentando e compartilhando que eu consigo. Então tem um trabalho que eu faço que é gratuito, quem quiser entra no grupo do WhatsApp toda sexta-feira de manhã, agora nem toda, mas algumas sextas-feiras de manhã eu dou um treinamento gratuito respiratório para a galera começar o dia bem. E essa é a minha pequena contribuição. Então, quem quiser fazer parte será muito bem-vindo. Passa para as pessoas. Quem você conhecer que está precisando fazer um trabalho em relação à respiração, seja para ansiedade, para estresse, dá um alô, cara, que eu faço isso de graça, tá? Então, acessa a minha conta, o link está lá. E, cara, eu queria agradecer você novamente pela oportunidade aqui, que eu fico sempre muito feliz quando eu posso levar um pouquinho do meu trabalho adiante, poder falar um pouco que é meio complexo. Às vezes as pessoas, pô, esse cara bota as pessoas para respirar, para treinar, o que que esse maluco faz, né? Então é sempre bom quando eu consigo explicar um pouquinho aí. Então, pô, Guilherme, brigadão mais uma vez aí. Espero que qualquer coisa que você precise, você saiba que pode contar comigo, tá? Você e toda a Irado, galera que segue aí. irado, valeu. Só te agradecer, Rafa, e semana que vem a gente volta com mais um episódio. Valeu. Valeu, abraço, galera, até mais.